Nosso próximo palestrante, ele é mestre e doutor em fisioterapia com ênfase em dor crônica, né? Ele vai dar uma nova abordagem ao assunto sob a ótica da neurociência. Dor crônica, não sei se todo mundo sente aqui, alguém já sentiu dor crônica? Tem alguma experiência? Eu sinto todo mês no dia 5 quando chega a fatura do cartão, acho que é isso. E para responder sobre isso aí pra gente, quero convidar o doutor Felipe Fagundes, por favor, vem pra... Bom dia, galera, tudo bem? Vamos lá, eu sei que todo mundo está com fome, eu tenho uma missão arriscada aqui, que é falar de um tema que é muito comum a nós, fisioterapeutas, que trabalhamos com terapia manual. É falar de um tema complexo, porque pode ser que os próximos slides tenham aqui análise de áreas corticais que são relacionadas à dor crônica, porque o título é justamente uma abordagem pela neurociência. Então, e além disso, está todo mundo com fome. Então eu vou tentar fazer uma abordagem que, em conversa com os outros palestrantes, falou, do que você vai falar tal? Eu falei, eu vou tentar descomplicar o que é todo esse conceito de dor crônica. Eu vou passar por um pouquinho do que cada palestrante falou, eu acho que vai ser bem bacana. Eu vou tentar fazer uma abordagem geral, porque muito se falou de educação em dor, muito se falou em como educar esse paciente, e muito se falou de que a gente precisa mudar um pouquinho esses conceitos do que a gente fala e do que a gente faz com o paciente. E não é novidade. A gente percebe que todo mundo que passou aqui por cima praticamente fez um desabafo. Cara, faz praticamente 30 anos que o Gordon Waddell publicou, que ele ganhou aquele prêmio Volvo lá que o Marcelo falou, sobre o modelo biopsicossocial, e a gente ainda está em palestra subindo no palco falando, então, a abordagem biopsicossocial é novidade. Cara, fazem 30 anos. Então, hoje o meu objetivo é justamente trazer de uma forma mastigada, de uma forma prática, que até mesmo o Eric vai entender como explicar a dor crônica para sua mãe. Esse é o meu objetivo. Se no final da palestra eu conseguir fazer isso, eu já vou estar feliz. Quando a gente fala de dor, o primeiro conceito que a gente lê lá, de acordo com a Associação Internacional para o Estudo da Dor, está lá, uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano potencial ou real dos tecidos, ou ainda descrita em modelos em termos de tal dano. Cara, é muito complexo. Vamos tentar simplificar, é isso que eu vim fazer aqui. Como o meu colega Marcelo já apresentou, dor parece ser um conceito bastante simples. Machucou, doeu. Não é assim que a gente aprende? Você deu uma topada, acordou lá de noite para beber uma água, para ir no banheiro, deu uma topada com aquele, bateu, machucou, doeu. Parece ser tão simples. Só que quando a gente começa a entender um pouco mais aquele paciente que foi no médico, ele tinha uma dor no ombro, e o médico falou para ele assim, isso aí é uma inflamaçãozinha, uma bursite. Só que esse paciente te procura e ele fala, eu já estou com essa bursite faz 10 anos. E aí imagina o descrédito que você, profissional da saúde, cai quando você fala para ele assim, é que a inflamaçãozinha ficou aí por 10 anos. Quem, em sã consciência, profissional da saúde, acredita ou defende que um processo inflamatório dura 10 anos? Não dura. Então, hoje, são 4 frases que eu preciso sair daqui passando para vocês. A primeira que são os novos conceitos de ciência moderna da dor. O primeiro deles é: a dor não reflete um estado real de dano. Ou seja, dor é uma coisa, dano tecidual é outra. O segundo modelo, e a palavra mais importante dessa segunda frase, é modulada. A dor ela é modulada por muitos fatores, sejam eles sociais, psicológicos e ambientais. Por que modulada? O Eric mesmo trouxe aqui e falou, e a dor psicológica? A gente vai falar dela, mas lembra dessa palavra modulada.
A terceira frase que eu quero trazer para vocês, a gente vai conversar sobre isso, é: a relação entre dor e lesão tecidual se torna menos previsível de acordo com que ela vai se tornando mais persistente. Ou seja, se eu tenho um paciente que tem uma dor de 20 anos na coluna lombar, muito provavelmente aquela lesão tecidual que a gente acredita que é a justificativa de tudo aquilo, seja muito pouco relevante. E a quarta informação que eu quero trazer é: a dor pode ser conceituada como uma relação implícita que o seu corpo entende que está em perigo. Ou seja, o seu alarme está disparando na hora errada. É aí que a gente vai viajar. É sobre esses 4 pilares que a gente vai passear um pouquinho antes do almoço. Sem medo de ser feliz, embasado por várias referências científicas de grandes autores que já foram citadas, eu leio aquela frase do início do slide: toda dor é gerada pelo cérebro. E isso é muito louco, porque a gente pergunta para o paciente: aonde você sente dor? Mas na verdade a gente deveria pensar assim: aonde você refere para mim que o teu cérebro está gerando dor? É um pouquinho diferente. Mas entendam que se não tem nenhuma dor, basicamente o seu cérebro não interpretou que a mudança tecidual, o movimento e tudo isso realmente é uma ameaça. Se a gente voltar lá nas aulas de fisiologia básica, e a gente lembrar todas aquelas células que detectam sinal sensorial, que detectam pressão, temperatura e tudo mais, uma delas chamava nociceptores. E a gente aprendeu que nociceptor detectava dor. Mas na verdade a gente lia essa definição de uma maneira um pouquinho equivocada, porque o nociceptor ele não detecta dor. Já que toda dor é gerada pelo cérebro, como é que eu vou detectar na minha mão, no meu joelho? Nociceptor detecta estímulo de ameaça. Se vai ser dor ou não, depende do seu cérebro decidir isso, se ele estiver em situação de ameaça, ok? Dor é uma situação extremamente normal e necessária. É uma resposta que o teu corpo dá frente a uma situação de perigo. O nosso truque como fisioterapeutas é justamente entender por que o cérebro do paciente chegou à conclusão que dobrar a coluna para frente é uma ameaça. E a partir daí o cérebro dele começou a produzir dor. O nosso truque é justamente entender o porquê o cérebro chegou a essa conclusão. Entendam que é sensato a gente ter um sistema corporal que nos protege. Levanta a mão aqui quem nunca viu na clínica escola ou atende diariamente pacientes com pé diabético, que basicamente são pacientes que perdem a capacidade de ler sinais sensoriais e não sentem dor. Ai, que beleza! Que beleza! Imagina você pisar num caco de vidro, você tem o estímulo sensorial, você tem a lesão tecidual, só que isso não chegou no cérebro, isso não chega no cérebro daquele paciente que tem essa condição de pé diabético. Ele não produz dor, gera uma necrose, amputação e etc. Então é sensato a gente ter um sistema de dor que nos protege. Quando a gente fala de agudo e crônico, a gente tem que entender que não é somente uma questão temporal. Não é somente antes de 3 meses é agudo, depois de 3 meses é crônico. Nós temos que entender que o processo fisiológico de cada um das duas condições, de uma dor aguda e de uma dor crônica, é completamente diferente. Não é só a questão temporal. O nosso sonho de consumo quando a gente está na faculdade é atender, acompanhem comigo nos slides, é atender o paciente A e B. É aquele paciente que ele tem um sinal patológico muito grande e ele tem muito sintoma. Uma puta inflamação, pode falar besteira aqui? Desculpa. Uma baita inflamação, mas ele corresponde aos sintomas. E aí, como vocês veem lá no gráfico B, a gente, com as nossas mãos mágicas, a gente põe a mão e reverte tudo aquilo magicamente. Sinceramente, esse é o dia a dia de vocês?
Não é esse o nosso dia a dia. Nosso dia a dia é o paciente C ali, ó, que ele apresenta um processo patológico, um processo inflamatório muito pequenininho, mas ele relata para você um baita sintoma. Ele fala, eu não consigo andar. Mas você fala, caramba, mas no seu exame você não tem nada. Ou ao contrário, é aquele paciente que tem um processo patológico gigantesco e você fala, como é que você está andando, criatura? Alguém concorda comigo que esse é o nosso dia a dia? E nessas condições, galera, lembra que eu comentei que conforme vai ficando persistente, menos relação tecidual vai ter. E esse é o nosso paciente. E aí, a gente tem que entender, por que é tão complexo? Porque a gente tem que lembrar que quanto menor a relação, quanto mais persistente isso vai ficando, menor é a relação com danos teciduais e maior a relação com a interpretação no cérebro do paciente. Ah, Felipe, peraí, vamos fazer um parênteses aqui. Você vai começar a falar que dor é psicológico. Que tudo que isso aqui é dor aí vem da cabeça do paciente. Não, calma aí. Vamos lá, acompanha comigo. Não vamos nos perder. Como os meus colegas aqui já abordaram, o termo nocicepção não é transmissão de dor. É a transmissão e reconhecimento de impulsos em resposta a um estímulo que possa ser uma ameaça. É somente isso. Vou repetir, hein? Se vai ser dor ou não, depende do cérebro. Essa foto remete a um artigo que foi publicado há uns 10, 12 anos atrás, um caso clínico publicado no Australian Journal of Physiotherapy, que é a revista mais importante da Austrália, né? Tem impacto internacional, e falava sobre um caso clínico de um trabalhador de obra, um pedreiro, que teve um acidente de trabalho com uma pistola de prego. Todo mundo sabe como funciona uma pistola de prego? Se não sabe, imagina. Uma pistola, prego, dá para imaginar. E ele teve um acidente de cima para baixo, a pistola disparou e vocês veem aí um raio-x aonde está o prego, ok? Ele não conseguia, o relato do caso clínico era que ele saiu do local onde ele estava trabalhando e ele não conseguia de maneira nenhuma colocar o pé no chão, relatando uma dor intensa, uma dor, enfim. A ponto de não deixar o médico colocar a mão no pé dele, a ponto de não deixar ninguém mexer. Aí falaram, bom, vamos ver o que aconteceu ali e realmente fizeram esse raio-x, tá? E com muito cuidado, muita cautela, depois de algumas medicações e tal, o médico falou assim, bom, vamos rasgar a parada aí, rasga o tênis do cara, vamos com cuidado tirando isso. E qual foi a surpresa? Eric, me dá uma ajuda aqui. E qual foi a surpresa quando? Por favor. Oi, já aproveita e fica aqui já. Eu vou fazer uma paradinha. Qual foi a surpresa? Segura o microfone para mim. Qual foi a surpresa quando o médico tirou o sapato, abriu o sapato e o prego estava no pé do paciente? Eu seria muito essa pessoa. Inclusive já aconteceu coisa parecida, mas... Senta aqui, você vai ficar aqui, tá comigo. Aguenta a mão. Alguém duvida que esse paciente estava sentindo dor? O cérebro dele considerou aquilo como uma ameaça. Galera, pensa num misto quente. Pão. Essa hora. Continua pensando no misto quente. Pão, presunto, queijo, presunto. Aí eu pego um palito e atravesso. Não faz sentido que tipo atravessou o presunto e o queijo e os dois pães? Aquilo gerou uma ameaça no cérebro daquele paciente. Ele criou aquela ameaça. A visão era um estímulo nociceptivo e o cérebro logo pensou, você está ferrado, furou tudo lá. E obviamente, quando ele olhou, ele falou, perdi um tênis, vou voltar a trabalhar e tal. E saiu andando. Ok? A partir da hora que a gente reconstruiu aquela imagem, que aquilo não era mais considerado um estímulo nociceptivo, bum, não precisa ter mais dor, ok? E qual é todo mundo sabe o que é isso? Um estímulo nociceptivo desse tamanho, mas que causa uma puta dor. Isso é um corte feito por folha de sulfite. Na unha. Você tem uns...
Você já trabalhou com tortura, alguma coisa assim ou não? Então, olha só. Se eu tivesse uma frase para escrever na geladeira, assim, eu escreveria essa frase. Nocicepção não é nem necessária e nem suficiente para a dor. Essa é aquelas frases filosóficas que você vai ter que ler várias vezes para processar. Nocicepção não é nem necessária e nem suficiente para a produção da dor. Respira. Pode ser que eu tenha dor sem estímulo e pode ser que eu tenha estímulo sem dor. É bagunçado. A gente está falando que o ambiente pode alterar muito a nossa situação de dor. Eric, vem para cá. Você tem amigos na plateia? Só para saber. Eu duvido muito. Porque agora é o momento de descobrir. Imagina que você tem só uma saída desse auditório. Tá? Só essa saída em linha reta, ok? Tá. E você... E eu vou contar com os seus colegas aqui. Eu sei que ali tem a Flávia. Não sei se o Anderson está por aí. Você tem somente uma saída. E eu vou pedir para as pessoas colocarem alguma coisa no chão para você pisar. E você está descalço. Certo? Alguém quer dar alguma ideia do que a gente pode colocar no chão para o Eric descalço pisar? Me deem taxinha. O que está acontecendo aqui? Quem mais? Brasa. Ó, veio dali. Brasa. Quem mais? Obrigado. Caco de vidro. Quem mais? Nossa, que carisma. Se eu fosse você, eu procurava outro evento, bicho. Mas vamos lá. Então agora é o horário do almoço, gente. É isso, obrigado. Olha só. A gente tem, então, a situação é o Eric com taxinha, brasa, caco de vidro. Aí eu te pergunto, se eu falar pra você, pode sair, vai doer? Lógico. Agora, olha lá pro slide e a gente mudou a situação. Vai doer? Olha, vai, mas eu aguento, né? Obrigado. Uma taxinha não dói, já dizia o funk, né? Vocês percebem como... Pode, gente, pô. Obrigado pela participação, Eric. Não foi combinado, eu peguei ele de surpresa. Vocês percebem como o ambiente muda totalmente a situação e independe se ia ter estímulo nociceptivo ou não. O ambiente muda a situação. Então, a gente precisa entender todos os mecanismos do nosso corpo relacionados à produção da dor. E aí a gente entender que existe um estímulo de entrada, que é a nocicepção, existe todo um processamento central desse estímulo, e existe uma resposta do nosso corpo, que pode ou não ser dor. Olha lá, acompanha no vídeo comigo. Se eu tenho uma topada no dedão, é basicamente, deu o estímulo nociceptivo e subiu. Tem dor ainda? Não. É só a entrada do estímulo sensorial. Na segunda fase, que é o processamento, passa para mim no... Aí, obrigado. Que é o processamento, eu tenho o estímulo do dedão, e aí eu tenho o nervo do dedão, mandando estímulo nociceptivo lá. Olha, cérebro, está acontecendo alguma coisa. Só que se isso vai ficando persistente, esse estímulo acaba ativando outras células da medula, que a gente chama de células glia, que elas agem como multiplicadores do sinal, ativam outras células glia, outras células da região, e eu começo a ter estímulos do braço, do ombro. Mas peraí, cara, era só uma topada no dedão. Só que como isso vai se tornando persistente, o próprio corpo do paciente passa a replicar esse sinal de novo. Pode passar mais um para mim, por favor? E aí a gente tem uma situação assim. O que antes era só uma topada no dedão, passa a ser uma dor difusa no punho, no cotovelo, no ombro e tudo mais. Alguém conhece paciente desse modelo? Esse é o nosso dia a dia. Passa mais um para mim. Então a gente tem que lançar a mão de um termo que é sensibilização do sistema nervoso central. Basicamente, é como se o alarme de interpretação do teu corpo ficasse loucão. Eu gosto muito da palavra exagerado, da palavra exacerbado, para esse tipo. Por exemplo, se eu passar, guardadas as proporções, se eu passar uma pena de pássaro
no braço do paciente era para ele sentir uma pena de pássaro. Só que o cérebro dele interpreta como se fosse um maçarico. E aí eu falo para vocês, o problema está na lesão tecidual do braço? Não, está na interpretação. Ah, o Felipe voltou a falar que a dor é da cabeça, é psicológico. Calma aí. Olha só que interessante. A gente precisa sim, ficou claro que a gente precisa levar em consideração o cérebro e todo esse processamento da dor. Olha que essas duas imagens são estudos, de um estudo feito na Nature, de pacientes que foram solicitados, isso é uma ressonância magnética funcional, e os pacientes foram pediram-se para esses voluntários, na verdade, fazer um movimento simples, como uma flexão de coluna. E aí foi medido a atividade cerebral naquele momento. O grupo de cima são pessoas que sofriam de dor na coluna, e o grupo de baixo não. A gente olha que o grupo de pessoas que tem dor na coluna usa muito mais áreas corticais do cérebro para fazer o mesmo movimento que pessoas que não têm dor. Galera, usar a área do cérebro significa gastar energia, significa estar ocupado, significa gastar energia à toa. E aí eu até vou agradecer de novo o Marcelo, acho que ele está aí, de ter falado do conceito de neuromatriz, porque esse é o conceito que a gente precisa entender. E é difícil a gente falar assim, como é que eu vou explicar neuromatriz para o meu paciente? Como é que eu vou explicar o que é neurotag para o meu paciente? Como é que eu vou explicar a fisiologia, a neurofisiologia da dor para o meu paciente? Assim, eu falo isso para o meu paciente. Neuromatriz, basicamente, é um conjunto de áreas cerebrais que podem ou não estar associadas à geração, ao processo de geração da dor. Imagina que é como se fosse um tabuleiro de xadrez e que cada área significa alguma coisa. Memória, cognição, movimento, sensibilidade e etc. E para eu fazer um movimento de elevação do braço, imagina que o seu cérebro fez um caminho, aqui, aqui, eu venho para cá, aqui. Esse caminho foi feito em cima da neuromatriz. E o caminho, o desenho daquele caminho é chamado de etiqueta neural, ou seja, de neurotag. Você precisa, e você faz isso automaticamente, você organiza os movimentos do teu corpo sem pensar. Só que essa organização de movimento gera uma trilha, uma neurotag, uma etiqueta no teu cérebro. O problema é quando essa etiqueta está relacionada à sensação de dor. O problema é quando eu junto essa etiqueta toda e aquilo passa a ser dor, 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 e aquilo vai amplificando. Em todas as aulas, em várias aulas que eu dou, eu costumo fazer uma experiência, e eu vou ter que fazer, acho que vai ser a maior experiência, com mais pessoas, assim vai ser engraçado. Mas eu sempre uso uma analogia para explicar a neurotag, inclusive eu faço isso com o paciente, que é o seguinte: eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, não é para dormir, tá? E eu quero que vocês imaginem um golfinho verde pulando de paraquedas. Um golfinho verde pulando de paraquedas. Beleza, pode abrir o olho. Todo mundo conseguiu imaginar uma imagem mais ou menos de um golfinho verde pulando de paraquedas, sim? Certo? Eu acredito que ninguém tenha visto um golfinho verde pulando de paraquedas antes na vida. Eu estou excetuando o uso de drogas, ok? Vai que. O que vocês acabaram de fazer? Vocês acabaram de criar uma neurotag de vocês, porque vocês já viram um golfinho. Vocês já viram a cor verde e vocês já viram alguém pulando de paraquedas. Parabéns, vocês criaram uma neurotag. O problema é quando essa neurotag significa dor no joelho. E aí toda vez que você lembrar golfinho verde pulando de paraquedas, dor no joelho. Golfinho verde pulando de paraquedas, dor no joelho. E o que é a sensibilização? É eu ligar para o Anderson e falar assim: Anderson, vamos para a praia, bicho. Vamos lá, vamos pegar uma praia, beleza. Daí ele, na cabeça dele, fala: pô, legal, praia, vou cuidar das crianças, isso aqui, arrumar o carro, arrumar as malas, já ficar na beira da praia, que daí pega onda, animais marinhos, golfinho verde pulando de paraquedas. Qual é o sentido disso? Esse é o seu paciente.
ele tinha uma neurotag de dor no ombro e agora uma leve contração de uma musculatura simples, pô, golfinho verde pulando de paraquedas. E aí eu falo, o problema é tecidual? E aí acho que o meu desabafo é, junto com todos os que me precederam, a gente está tratando uma condição que não é uma doença, e sim, eu digo lesões musculoesqueléticas em geral, como se fosse apendicite. Sonho meu que todos os pacientes que a gente trata fosse igual a um apendicite. Apendicite não tem segredo. Todo paciente tem o mesmo sinal e sintoma, a gente faz um teste, vai lá, aperta a barriga, isso aqui, dói pra caramba, tal, faz o ultrassom. Eu nunca vi um exame de ultrassom com apêndice inflamado que não seja apendicite. Mas eu já vi uma porrada de exame de falso negativo, de ressonância e tudo mais. E aí você pega, esse paciente faz uma cirurgia aberta ou fechada e resolveu, ponto, acabou. A minha frustração é que em 30 anos a gente ainda não se tocou que tratar condições musculoesqueléticas como apendicite é o caminho do fracasso. É. Ponto. E se a gente continuar preso à técnica, a técnica trata diagnóstico. E aí a gente vai continuar nessa mesma. Além de toda essa neurotag, tem toda a bagunça que a gente tem crenças, medo, conhecimento e uma série de coisas que podem modular a experiência da dor. E aí entra naquela segunda temática que eu falei para vocês, que a dor ela é modulada por diversos fatores. Aquele dia que você briga com a namorada, que você, sei lá, foi mandado embora do trabalho, ou passando por um aperto no trabalho, fatores psicológicos, sociais e ambientais, eles podem afetar a experiência da dor. Eu não acredito, e aí fica bem claro, eu não gosto do conceito dor psicológica, mas eu gosto do conceito, você tem essa dor, e se você tiver fatores psicológicos associados, essa experiência pode ser magnificada, sem dúvida nenhuma. Porque falar para um paciente, sua dor é psicológica, é jogar uma bomba no colo dele, que nem ele e nem você sabe resolver. Então eu gosto desse conceito aí, ó. Dor é um sistema múltiplo de respostas, mediado pela neuromatriz e ativado pela percepção de ameaça de lesão. Aí a coisa começa a ficar bonitinha. A gente tem que pensar que a dor ela está imersa em um universo muito maior, que às vezes a gente ainda está começando a caminhar para compreender. A gente também tem que lembrar, como eu falei da neuromatriz, a dor é produzida a partir de diversas áreas do cérebro. E a gente tem que lembrar que função é atividade cerebral. E aí pensa, se o seu paciente está ocupado sentindo dor, como é que você quer que ele faça uma atividade funcional bem? O cérebro dele já está ocupado com uma porrada de outras coisas. E quando a gente pensa no treino do movimento, na qualidade do movimento, para fazer um movimento perfeito e tudo mais, basicamente a gente está otimizando uma resposta sináptica. Lembra da neurotag? Se a gente tem uma neurotag ali daquele movimento, do primeiro movimento de extensão no yoga ali, eu não lembro o nome, eu não sei o nome dessa postura, me perdoem, mas vocês concordam que para essa paciente ficar boa nisso, ela treinou? Ela fortaleceu essa neurotag. Ela fez várias vezes. Com dor crônica é igual, só que de forma negativa. O seu paciente fica muito bom em reproduzir aquela neurotag. E isso é um problemão. Como eu falei, a gente tem trocentas áreas envolvidas no cérebro, eu não vou ficar citando elas todas aqui, mas entendam, como todos os outros palestrantes falaram, tem uma atuação gigantesca em todos os sistemas, tá? E ó, se o seu córtex está ocupado produzindo dor, como é que a gente vai exigir função dele? Existe uma luz ao final do túnel aí, que é a abordagem da educação e neurociência, mudando esses conceitos, tá? Longe de mim falar que isso é tratamento sozinho. Talvez seja, para alguns pacientes que são mais tranquilos, que são mais leves no modelo de triagem, bacana. Mas isso aqui é uma baita ferramenta para você usar em soma com tudo que você já faz.
A gente está mudando o conceito. A gente está dando autonomia para o paciente pilotar o próprio aviãozinho. E se a gente não faz isso, o tratamento não engaja, tá? Então, basicamente, a educação em neurofisiologia da dor passa por todas essas crenças, por reconstruir todas essas crenças que a gente tem lá no fundo sobre dor crônica, que a gente assiste lá no Mal-Estar, na Globo, todo dia. É Mal-Estar, não é? E o que muda no tratamento? Galera, a gente tem hoje informação fácil na nossa mão. Fazer prática baseada em evidências, eu acho que é uma obrigação nossa. Continuem, vamos continuar fazendo. Toda essa abordagem de dor crônica não é uma coisa nova, tá? Recentemente, esses conceitos novos vêm sendo atualizados, tá? Mas basicamente é isso daí, é identificar os fatores relacionados à dor e trabalhar para alterar esse estado crônico. E pensar o seguinte, a gente não trata doença. A nossa profissão, fisioterapia, trata movimento. Então, por que a gente não olha para o movimento e olha para a dor como um geral e trata o movimento? A gente continua tentando tratar a tendinite. Trata o movimento. A explicação para isso, não precisa ter muita anatomia. Isso aumenta a preocupação, aumenta a crença. O objetivo de diminuir a aferência do sistema nervoso com várias técnicas e fazer a exposição gradual a exercícios. Eu já estou acabando, tá? Mensagem final. Galera, dor é resposta de saída, é um sistema de saída do nosso corpo, composto por diversos outros sistemas. Ela é produzida a partir de uma rede neural, assim que o cérebro conclui que existe uma ameaça. Com essa dor crônica, a gente tem todo aquele processo da neuromatriz, da neurotag, e isso vai se tornando crônico, mais fácil de ser reativado. Se eu tivesse na clínica escola, orientando alunos, assim como eu já estive por alguns anos, os últimos 3 anos, e o paciente, viesse um paciente lá com uma dor lombar há 10 anos, e o aluno escrevesse na ficha de avaliação isso daqui, ó, objetivo do meu tratamento, reduzir a percepção de ameaça ao corpo por meio da redução da sensibilidade e atividade da neuromatriz da dor. Como você vai fazer isso? Com educação, identificando as atividades funcionais e progredindo de maneira adequada. 10. Show de bola. Não me interessa o que ele vai fazer de técnica. Ele sabe o que ele está fazendo. Passado isso, eu deixo aqui aquelas primeiras frases que a gente falou para a gente relembrar. Dor e dano tecidual é uma mera coincidência ou pode ser muito relacionado ou não. A gente está falando de dor crônica, não de dor aguda, ok? Dor é modulada por outros fatores. A relação entre dor e dano tecidual ela é menos previsível de acordo com que ela vai se tornando persistente, e dor está relacionado a uma percepção de ameaça do seu corpo. Todos vivos, doloridos e com fome. Com essa mensagem eu agradeço mais uma vez o convite do Crefito 4, estou sempre à disposição de vocês. Obrigado. Doutor, tá achando que vai ser fácil assim não? Tem uma pergunta aqui, 2 perguntas na verdade, muito interessantes para o senhor responder aí. Seguinte, o Dr. Felipe Fagundes afirma que a dor não reflete o dano tecidual, mas a dor não pode levar ao dano tecidual? E ela ainda completa. Eu conheci um caso em que o paciente relata que, segundo os médicos, o cérebro atrofiou devido a anos de crises intensas e cefaleia crônica, meu Deus, devido a edema e retrocesso do mesmo. Como isso é possível? Qual o tratamento fisioterapêutico? Por que o céu é azul? Vamos por partes e tentar não estender muito. Mas basicamente assim, a dor crônica, ela pode levar a um dano tecidual? Não sei, mas ela pode gerar uma hipersensibilidade daquela região e aquela região ser lida como dor, mesmo não tendo dano tecidual. Eu não acredito que gere dor, mas não dano tecidual. O contrário é verdadeiro, tá? E sobre o paciente, cérebro atrofiar é um negócio muito louco. A gente tem estudos que, tipo, não usem esse termo, não existe esse termo. Mas a gente sabe que pacientes com dor crônica, eles têm
menor ativação cerebral, é mais bagunçado essa relação sináptica dentro do cérebro dele, assim como eu mostrei naquele slide. Eles usam muito mais áreas do cérebro para fazer uma atividade simples e isso pode acarretar problemas. Muito bem, agora sim uma salva de palmas. Doutor.